A Igreja de São João Batista, no Monte Brasil, encontra-se a receber obras de fundo na sua estrutura. O templo, concluído no segundo quartel do século XVII, foi mandado construir, tal como o forte, no final do século XVI, por Filipe I de Portugal, segundo de Castela. Foi a autarquia que chamou a si a responsabilidade de avançar com a intervenção, no entendimento com o Ministério da Defesa. Este é um processo antigo, aliás, começou, eu diria, na sua fase inicial há mais de uma década, em que houve inicialmente o compromisso por parte do Ministério da Defesa que iria fazer um investimento aqui, depois isso não foi possível. Depois, entretanto, havia um conjunto de terrenos cujo uso interessava ao município de Angra. Estou a falar nos terrenos no exterior da muralha, onde agora está o parque de estacionamento do Relvão e todo aquele terreno que faz a ligação até ao Fanal. Nesse contexto foi assinado um protocolo com o Ministério da Defesa em que o município ficou com o uso desses terrenos e, em troca disso, assumido esta parte do restauro e da reestruturação aqui de um conjunto de edifícios com interesse patrimonial que estão aqui no interior da fortaleza. A Câmara decidiu assegurar sozinho o valor das empreitadas até que o Governo da República quis assumir os encargos. No início de dezembro de 2023 foi assinado em Angra o protocolo pela autarquia e Ministério da Cultura, que inclui a igreja, a reconstrução de um edifício junto ao templo para a adaptação a centro interpretativo da Fortaleza de São João Batista e restauro de parte do recheio da igreja de Santo Inácio de Loyola, mais conhecida por Igreja do Colégio. O total atinge os 1,3 milhões de euros no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Esse protocolo inicialmente previa que a Direção-Geral da Cultura, ou que o Governo Regional também participasse naquilo que é o Centro Interpretativo, portanto uma obra que está aqui por trás da igreja. Posteriormente o que aconteceu foi que da parte da Direção-Geral da Cultura não houve a disponibilidade financeira para intervir, mas o Ministério da Cultura incluiu estas obras no PRR Cultura a nível nacional. E esta obra está a ser feita com esse financiamento, portanto é uma obra que é gerida pela Câmara, mas com financiamento do PRR Cultura e que vai permitir recuperar um edifício emblemático da cidade, aliás um dos edifícios com maior valor patrimonial e maior valor histórico da cidade de Angra, e também criar um centro interpretativo que vai permitir ter uma exposição permanente que permita explicar melhor a história do castelo, do Monte Brasil e de tudo o que aqui aconteceu ao longo de uma história que é muito rica em aspectos com efeitos não apenas sobre Angra, mas sobre o país inteiro e mesmo a nível europeu. E isso vai ser possível fazer no edifício que está a ser recuperado também aqui ao lado da igreja. São quase 4 séculos de história, acompanhados pelas paredes da Igreja do Castelo, edifício que teve múltiplas funções ao longo dos anos. Ela foi vítima de um incêndio em 1818, que destruiu praticamente tudo o que era o seu acervo interior. Depois teve vários usos, serviu de refeitório, teve vários usos não religiosos e, portanto, aquilo que chegou ao nosso tempo é essencialmente o edifício na sua estrutura, mas com um interior que está praticamente despojado de tudo o que são elementos decorativos ou outros elementos que possam ter existido. Com as obras concluídas, a autarquia deixa de ter qualquer responsabilidade no que se seguirá, mas ainda incerto o futuro do centro interpretativo. Esta é uma igreja que continua a ser usada pelo Exército como igreja aqui do regimento e com certeza que o continuará a fazer, e não creio que haja necessidade de estar a criar qualquer tipo de exposição, ou isso pode ser feito, mas será uma questão que será depois, em função do que venha a acontecer e dos interesses do momento, o edifício pode ter vários usos. A parte que se destina especificamente a uma exposição é o Centro Interpretativo, que é o edifício que está lá à entrada do regimento. O Centro Interpretativo, de acordo com o que está protocolado, será gerido pela Direção Regional da Cultura, mas essa é uma questão que até agora ainda não está bem esclarecida, porque também deveria ter sido a Direção Regional da Cultura a fazer o investimento, não foi. É um processo que depois, em função da evolução dos acontecimentos e, em particular, da disponibilidade orçamental da Direção-Geral da Cultura, terá que ser analisada entre o município, a Direção-Geral da Cultura e o Exército, que são as três partes envolvidas. A Câmara Municipal vê a recuperação de património edificado como uma missão que lhe cabe, ainda que a maior parte não lhe pertença. O objetivo do município é, essencialmente, devolver este património ao seu uso e garantir que ele está bem conservado. Aliás, essa é uma das principais obrigações que o município tem
para com a Unesco no contexto da existência de uma zona integrada na lista do Património Mundial. As obras no edifício do futuro Centro Interpretativo da Fortaleza São João Batista e na Igreja devem estar concluídas no verão de 2025.